Já aconteceu com você? Montou aquele PC dos sonhos, investiu pesado ou pegou um console mais novo, torcendo para ter uma experiência de outro mundo, aí instala aquele jogo que tá todo mundo comentando, o mais esperado do ano, e ele trava, roda mal, fica parecendo que seu hardware virou uma carroça. Você olha para os gráficos e pensa, bonito é, mas vale esse sofrimento? Pois é. Hoje a gente vive num mundo onde reflexo na sobrancelha é prioridade, mas fluidez e experiência de verdade têm sido deixadas de lado. E eu tô aqui para abrir teus olhos. Os gráficos dos jogos modernos podem ser a maior enganação dessa geração. E confia, o que eu vou te contar aqui vai mudar a forma como você enxerga um trailer bonito. Fala galera, eu sou o Paulo, gosto de jogos desde pequeno e desde então acompanhei a evolução dos gráficos com aquele brilho nos olhos, mas de uns tempos pra cá esse brilho virou desconfiança. Vou te contar histórias reais falando do que eu já vi e vivi e o que não veio da forma certa. Vamos juntos entender por que alguns jogos se mantêm relevantes anos depois de lançados, enquanto outros só servem para fazer um hype e depois desaparecem. Lembra de Borderlands 2 lá em 2012? Aquele visual cartunesco, cel shading estiloso, colorido, vibrante. O jogo não tentava ser realista, tentava ser memorável e conseguiu. Agora pula pro Borderlands 3. Sim, é tecnicamente melhor. Mais detalhes, mais efeitos, mas no fundo o impacto é o mesmo ou até menor. E pior, rodava mal no lançamento. A pergunta é simples, vale mesmo investir tanto em gráficos se a experiência é igual ou pior? Esse é o ponto. Quando a direção de arte é forte, o jogo envelhece bem. Quando não é, ele envelhece que nem leite no sol. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Os gráficos simples, mais um design arquitetual que ainda hoje faz você se sentir como um herói de 30 anos. A simplicidade não é defeito, é escolha. Vamos falar de Batman Arkham Knight. Unreal Engine 3, aquele jogo tinha e tem uma atmosfera absurda. Chuva, neblina, o capuz do Batman esvoaçando, o som de passos no beco, tudo lindo, tudo funcional. E o melhor, rodava liso. Não era só gráfico, era imersão, era tecnologia a serviço da narrativa. Agora pensa em Max Payne 3, lá de 2012. Cenas que pareciam tiradas de um filme de ação, destruição de ambiente, peso nos tiros, transições cinematográficas, tudo isso e ainda assim roda até hoje num PC mediano. Isso não é sorte, é engenharia de game design bem feita. The Outer Worlds, uma engine que usa a tecnologia de ponta, mas com foco em mecânicas simples e narrativa. Roda suave, mesmo em configurações baixas, porque a qualidade não precisa ser caríssima para ser boa. Agora segura essa. Unreal Engine 5, Lumen, Nanite, mega gráficos, reflexos na parede, sombra em tempo real, texturas com densidade absurda. Mas às vezes parece que os devs só ativam tudo e deixam por isso mesmo. Resultado, o jogo vira um benchmark. Roda bonito no print, mas é quase injogável no dia a dia. Gráfico não pode ser obstáculo, ele tem que ser ferramenta. Cyberpunk 2077, um dos maiores casos de potência sem controle. O jogo usou a engine de ponta, mas os problemas de otimização e bugs fizeram com que a experiência fosse caótica. A frustração foi tanta que até o mercado acabou reagindo. Não por gráficos, mas por falta de respeito ao jogador. Quer ver o que é usar gráfico com sabedoria? Joga Alien Isolation de 2014. Visual simples, mas atmosfera intensa, medo real, luzes piscando, sons no escuro e tudo funcionando perfeitamente. Esse jogo mostra que não precisa de tecnologia de ponta para te deixar colado na cadeira, precisa de visão criativa. Naughty Dog é outro exemplo. Eles não trocam de engine a cada jogo, eles evoluem, refinam, lapidam. The Last of Us Part 2 é lindo, mas mais do que isso é consistente. Agora, olha o remake do primeiro jogo no PS5. Mais bonito? Sim. Mais impactante?
Nem tanto. A diferença é só uma maquiagem cara, não é uma revolução. Hollow Knight 2017. Um indie que tem gráficos de AAA, mas a estética única é uma narrativa emocional. O jogo se sustenta por sua profundidade, não pelo quanto ele brilha. Metro Exodus Enhanced Edition é a prova que Ray Tracing pode ter alma. A luz entra pelas frestas, o ambiente muda com a hora do dia, você sente o frio através da tela. Isso é tecnologia com propósito, mas infelizmente esse tipo de cuidado é exceção. A maioria quer apenas um uau momentâneo no trailer. Stardew Valley, um jogo que se tornou um fenômeno por sua simplicidade e profundidade. O gráfico não é o melhor, mas a experiência de cultivo, conversa e personalização é incrível. A prova de que uma boa jogabilidade pode superar qualquer visual. Tudo isso leva a uma conclusão. Gráfico bonito não significa jogo melhor. O que importa é o conjunto, gameplay fluido, arte com identidade, som, sensação, experiência. Gráfico que não funciona é igual perfume caro em banheiro sujo, não engana por muito tempo. Se você quer um jogo que durará décadas, olhe para jogos que foram feitos com respeito ao jogador e não só hype do mercado. Vamos valorizar os jogos que envelhecem bem, que foram feitos com cuidado, com paixão, com senso de realidade técnica. E vamos parar de cair na conversa de que o novo é melhor, porque muitas das vezes o melhor jogo já está na sua biblioteca há anos. O verdadeiro progresso não está nos gráficos, está nas ideias, na forma como os jogos nos conectam, nos desafiam e nos fazem sentir algo. Se um jogo te deixou em lágrimas, com medo ou rindo por horas, ele fez o que precisava fazer. Agora eu quero saber de você. Qual jogo antigo ainda te faz dizer isso sim é obra de arte? E qual jogo novo te decepcionou mesmo com aquele hype gráfico absurdo? Comenta aqui embaixo, quero muito trocar uma ideia com você. Se você curtiu esse papo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Não para inflar o número, tá? Mas porque eu vou continuar trazendo discussão real sem papo furado, beleza? E se você também vive na caça por promoção boa, entre nos canais de WhatsApp e Telegram, os links estão no primeiro comentário fixado. Na tela final aqui vai aparecer um vídeo meu que complementa tudo isso aqui, tá? Clica lá e bora continuar essa conversa. Valeu por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.